Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Expressão Livre. Nesse programa iremos dar continuidade ao debate feito na semana passada, que é sobre a tragédia da Boate Kiss e a atual situação dos pais e vítimas. Para debater sobre esse assunto, ao meu lado direito está Nestor Rachen, ele que faz parte da diretoria da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria e pai do Matheus, uma das vítimas. E ao meu lado esquerdo está o advogado Cássio Arendt, ele que é mestre em Direito Ambiental. Então, para fazer um resumo do assunto, em janeiro de 2013 ocorreu um incêndio na Boate Kiss na cidade de Santa Maria. O fogo teve início durante a apresentação da banda gurizada fandangueira que fez uso de artefatos pirotécnicos. No episódio, faleceram 242 pessoas e cerca de 680 saíram feridas. O acidente foi a segunda maior tragédia no Brasil envolvendo vítimas de incêndio. De lá para cá, com as investigações, 2 sócios da boate e 2 integrantes da banda e mais um bombeiro foram indiciados, porém todos estão respondendo em liberdade. E agora, no final do ano de 2016, os pais estão sendo processados por calúnia e difamação, movidos por promotores do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Bom, falando então nesse assunto dos pais que estão sendo processados, gostaria que vocês explicassem para nós um pouco mais como é que isso está acontecendo. Na verdade, o que aconteceu, são 4 pais de vítimas da tragédia que se posicionaram muito forte contra a atuação do Ministério Público, dizendo que ele tinha sido muito brando ou não tinha contemplado a totalidade das pessoas envolvidas na tragédia. E aí fizeram manifestações de forma mais contundente, também defendendo a tese de que a boate não poderia estar funcionando nas condições em que tinha sido autorizado o funcionamento, portanto, responsabilizando mais pessoas e dizendo que o Ministério Público estava atuando de maneira muito branda. E dessa forma, essas manifestações, elas foram acolhidas, não foram muito bem-vindas. E foi então que os promotores envolvidos no caso decidiram reunir-se com os pais, fazer um diálogo com os pais e pedir que que não falassem dessa forma. E essa conversa foi feita, qual foi a surpresa? Ato contínuo, eles próprios entraram com essa ação de calúnia e difamação, que mais recentemente o Ministério Público Estadual se manifestou pedindo a absolvição desses pais. Na verdade, não está em jogo só o processo um contra o outro, mas está em jogo muito era a questão de que a verdade estava sendo dita, né? Que os pais que se manifestaram estavam defendendo a verdade sobre todo o processo e que mais pessoas fossem responsabilizadas. Porque se ela estava funcionando de maneira irregular, não era só os donos ou o pessoal da banda, mas também o poder público, agentes do poder público poderiam estar sendo responsabilizados. Como a promotoria não entendeu assim, entendeu que os pais estavam caluniando, difamando a atuação e os seus nomes. Felizmente, esse processo me parece agora encerrado e o que os pais ainda defendem é que a verdade seja reposta, que se diga de fato, né, que há algo mais a fazer, né, de que a sociedade toda seja contemplada com uma decisão que faça com que essas tragédias não se repitam por causa do cuidado que haverá. Porque as pessoas, sabendo que houve uma responsabilização, saberão ter mais cuidado com isso. E essa é sempre a grande defesa, né? Nós não queremos que tragédia como a da Boate Kiss se repita. Esse é o grande mote dos pais. Nós queremos que os outros jovens que queiram se divertir, que queiram uma festa, possam fazê-lo em segurança. Para isso, evidentemente, as leis precisam ser aperfeiçoadas, mas também as pessoas responsáveis por esse local têm que ter o devido cuidado. Foi isso que não aconteceu lá, e esse é todo o debate que se tem em torno disso. E é essa a manifestação dos pais, que eles querem que a morte de seus filhos não tenha sido em vão. Essa é a nossa luta para que isso, de fato, sirva como um legado para a sociedade, que haja mais cuidado, que haja mais prevenção, que haja uma responsabilização nesse sentido, das pessoas que ninguém queria que aquela tragédia acontecesse, ninguém queria isso, esse é o grande fato, mas muitas pessoas
nada fizeram para evitar que isso acontecesse. Tivessem feito, não teria acontecido. O uso daquela espuma que foi utilizada a pedido de um encontro com a própria promotoria foi para que houvesse isolamento acústico, como disse o Dr. Cássio, já no programa anterior, aquele local, aquele espaço estava inadequado para aquele lugar porque havia impacto na vizinhança. Foi colocada a espuma que servisse então como um atenuante para que não se propagasse o som para os arredores da boate. Só que ela foi colocada exposta. Qualquer proteção tivesse sido colocada lá já teria evitado a tragédia. Então ela foi mal feito, foi mal autorizado e mal avaliado por quem foi lá visitar e dizer, olha, esse local está ok. Alguém deu o alvará de funcionamento. Os bombeiros, o poder público, e deram para um local que não estava devidamente preparado para isso. E mais, não havia um limite de pessoas entrar nesse local. O excesso de pessoas naquela noite, naquele evento, superlotação, também concorreu para que a tragédia fosse desse tamanho. Para que tivesse toda essa proporção. Exatamente. Né? E é isso que os pais estão dizendo. Esse erro precisa ser reconhecido, isso tem que ser admitido, né? E é isso que eles esperavam da atuação dos promotores. Em suma, o que os pais, na verdade, querem é que os responsáveis sejam identificados e processados e julgados conforme a sua responsabilidade. Me parece que é isso, né? Os pais não querem nada mais do que isto, né? E, claro, e é importante também pontuar que tanto o Ministério Público quanto o Poder Público Local, no caso a Prefeitura de Santa Maria, os bombeiros sabiam da situação, porque havia um termo de ajustamento de conduta, né? O que é um termo de ajustamento de conduta? TAC. Né? É um acordo feito entre o Ministério Público e o empreendedor, no caso a Boate Kiss, sobre algumas melhorias, algumas adequações que ela tinha que fazer para se enquadrar dentro da legislação. Então, primeira coisa, já sabia-se que ela não se enquadrava na legislação, tanto que estavam fazendo um ajustamento de conduta, né, para que ela se enquadrasse. Então, não há como alegar o poder público, né, o Ministério Público, que não sabia, não conhecia a situação. Sim, conheciam, sabiam da situação. Né, e que os pais nada mais querem de que esses que sabiam, conheciam e que tinham o dever de atuar e não atuaram, que também sejam responsabilizados. É isto. Né? E nisso não há, ao meu sentir, nenhuma calúnia, difamação, nada. Né? Apenas eles querem que a resposta seja colocada. Né? Talvez agora, acho que mais sensível à própria opinião pública também, né, o Ministério Público resolveu pedir a absolvição dos pais. Até porque esse julgamento da tragédia de Santa Maria, né, os pais esperam efetivamente que tenha um julgamento justo, enfim, que a justiça seja feita, né? Mas não é só os pais que esperam isso, é a comunidade de Santa Maria, os pais mais porque estão, né, quem está sofrendo mais, quem tem a dor mais direta, né, são os pais, por óbvio, né? Mas a comunidade de Santa Maria também foi muito afetada, né? É um dano intangível feito, assim, né? Eu já tive a oportunidade de dar aula lá no FSM e conversar com alguns alunos, de aula para alguns alunos que tiveram amigos que morreram por conta da tragédia, né, e você percebe assim que a cidade não é mais a mesma e nunca vai ser mais a mesma depois disso. Né? Bom, isso é algo que não tem como mensurar, como verificar. Né? E acho que também a sociedade, de uma forma geral, também espera um resultado sobre isso.
A dica St. Gallen de hoje é sobre o exercício físico. Diversos estudos sugerem que o aumento da atividade física, mesmo quando iniciado mais tarde na vida, reduz o risco total de câncer de mama, de 30% para 10%. Um exercício moderado, como uma caminhada de 30 minutos, 5 dias por semana, pode conseguir esse efeito protetor. Instituto de Oncologia St. Gallen, Núcleo Mama. Mais que cuidar de pacientes, cuidamos de pessoas. Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Diretor técnico Marcelo Luiz Dotto, CRM 21297. As manifestações que nós temos recebido, as manifestações de solidariedade e apoio nas redes sociais, é de um tamanho tão grande que nós nem imaginávamos. Artistas, pessoas de diferentes lugares se manifestando, pessoas de fora do país. Eu ainda hoje respondo e-mails e contatos de pessoas querendo saber, pessoas de fora do país estão acompanhando para saber o que está acontecendo. E muitos ficam admirados com a demora, né, do processo, a demora disso. Mas esse sentimento, que para nós é importante, que nós não estamos sozinhos nessa caminhada, nós temos várias pessoas nos apoiando. O assunto tem sido discutido. O próprio programa aqui abordando isso mostra que o assunto não quer ser esquecido e mais, que a nossa causa, que é uma causa não só dos pais de Santa Maria, de todos, é de que tais fatos não se repitam, porque haverá e sempre haverá zelo e cuidado para esse tipo de local, né? Como qualquer outro lugar que recebe um público maior, que esteja funcionando de maneira adequada. Então, é esse um grande motivo que move os pais, é isso que fez com que os pais abraçassem essa causa em nome dos seus filhos que perderam a sua vida lá. Como eu já disse no outro programa, eram pessoas jovens, em sua grande maioria, tinham seus sonhos, seus projetos, suas famílias tinham sonhos e projetos para com seus filhos, a maioria estudantes lá do ensino superior de Santa Maria, e que poderiam, isso é incalculável, o que cada um deles poderia ter feito de bom para a sociedade. Exatamente. Né? Eles tinham pesquisas na universidade, eles tinham ações junto à comunidade de Santa Maria. O próprio Mateus, ele estava pesquisando, fazendo uma pesquisa financiada, inclusive, para descobrir como os nossos embutidos poderiam ser fabricados para que aparecesse na nossa mesa de maneira mais saudável. Você sabe que nos embutidos são colocados vários conservantes. Ele queria, a pesquisa dele indicava isso, e ela está sendo continuada, usar o micro-ondas, para que houvesse os usos do micro-ondas no preparo de embutidos, e assim eles terem uma conservação maior e se usar menos conservantes. Esse é o projeto de pesquisa dele, que felizmente está tendo continuidade. Ele já tinha exposto isso num simpósio internacional em Foz do Iguaçu. O projeto estava muito avançado, teve pós-morte uma publicação também do trabalho dele. Eu falo de um caso, que eu conheço mais de perto, que é do nosso filho Mateus. Mas muitos outros poderiam, em diferentes áreas, colaborar positivamente para a sociedade. Numa sociedade carente nossa de pesquisa, numa sociedade carente ainda de avanços na área, em várias áreas, e que esses jovens estavam lá apenas se divertindo, depois de uma semana, né? A universidade estava em pleno funcionamento, porque tinha havido greve no ano anterior, né? Então todos os jovens estavam por lá. Óbvio, onde existem jovens, haverá locais para se divertir e fazer festa, isso é muito comum. Não vamos pensar isso não só para depois dos 60 anos, mas é os jovens que vão a esses locais, né? E o empenho dos pais é exatamente isso, porque já perderam seus filhos, para que outros não passem pelo mesmo sofrimento, porque isso é uma dor que não tem preço. Exato, é incomensurável. Isso que comove tanto a população, né? E eu acho que é um empenho grandioso, né? Porque além de querer justiça para o seu problema concreto, né, a perda de seus filhos, já estão pensando também
né, que isso fique como um legado para toda a sociedade, né? Então acho que isso é algo elogiável, né, e de extrema humanidade dos pais que estão, né, todo esse sofrimento, né? E também a questão da demora do processo, que é algo que angustia muito a todos, né? Isso, infelizmente, é um problema crônico do nosso Poder Judiciário, né? Hoje, todos os processos demoram. Não é o processo da tragédia de Santa Maria que está demorado. Não, ele não é. Todos os processos, infelizmente, hoje são muito demorados. Por N circunstâncias, hoje há uma demora muito grande dos processos judiciais, né? E isso faz com que todo mundo fique angustiado, né? Porque todo mundo quer realmente uma resposta, né? Além de ser uma resposta justa, adequada, mas que seja uma resposta mais rápida possível, né? E com certeza essa demora, né? E aí tem essa infinidade de recursos possíveis, né? Todo mundo que é acusado tem o seu direito de defesa também, então, né, todos que estão sendo acusados têm direito de se defender, com possibilidades de recursos vários, né? Então, por isso que causa aí a demora do processo, né? Mas é um caminho que tem que ser seguido, né, que tem que ser batalhado, e acho que também nós vimos que nessa questão do Ministério Público, né, de que é importante essa luta coletiva, né, porque, né, a pressão popular fez o Ministério Público enxergar algumas coisas diferentes, né? É aquilo que não é o jurídico, né, mas que também ajuda a formar algumas convicções. Então me parece que é importante isso ser uma batalha de toda a sociedade, né? E acho que isso, felizmente, os pais também estão conseguindo ter esse apoio de todos, né? Mas por ter sido assim um caso, uma tragédia desse tamanho, será que não teria, as pessoas não estavam esperando que fosse de certa forma mais rápido mesmo, que isso tivesse já se resolvido? Talvez sim, né? Talvez, né, deveria, né? Talvez era necessário ter uma espécie de uma força-tarefa, né, para dar uma resposta mais rápida, mais adequada, né? Num caso que gerou uma comoção, uma tragédia, né? Talvez a maior tragédia, acho que da humanidade nesse segmento, acho que seja isso, né? Acho que só maior do que isso são as guerras mesmo, né? Então, me parece que deveria, né, o Estado chegar e, pelo menos, mais uma resposta para os familiares, além de toda a atenção, preocupação e acompanhamento, né? Também, né, esse compromisso de dar uma resposta adequada, em tempo hábil, né? Me parece que aí a parte da investigação da polícia, ela foi muito bem conduzida de maneira bastante célere. Houve uma força-tarefa aí muito grande, né, com um trabalho dos investigadores, dos delegados de Santa Maria. Nós reputamos ele do mais elogiável possível. Claro, tudo isso foi encaminhado ao Ministério Público, aí, claro, aí vem toda a visão do próprio Ministério Público sobre o evento em si, toda a avaliação que eles fizeram, né? E agora, claro, tem toda a questão dos indiciados, as responsabilidades, eles também têm seu amplo direito de defesa. Então, talvez fosse mais exemplar num curto espaço de tempo, talvez teria ajudado, né? Mas, por outro lado, a gente também não quer que se cometa injustiça, né? Também isso, a gente também, todo direito, né, que o cidadão tenha ampla defesa, para que aconteça a justiça da melhor maneira possível, e que fique como exemplo, né? Me parece que o legado, esse é a coisa maior, né? Nós não queremos ver mais isso se repetir dessa forma. Foi por isso que alguns pais, e são meus amigos lá de Santa Maria e mesmo Paulo, que é de São Paulo, se pronunciaram de maneira tão contundente. Talvez até em algum momento mais forte que talvez deveriam, mas também impulsionados por essa luta, né? Para que não escapasse nada do âmbito da responsabilidade de cada um dos agentes lá que concorreram para que isso acontecesse, né? Sempre quando tragédias assim acontecem, todo mundo diz o que a gente poderia ter feito para evitar. Bom, se não foi feito, quem é que concorreu para isso? E esses que concorreram para isso deveriam estar respondendo, né? Santa Maria fez por muito tempo e ainda mantém na Praça Saldanha Marinho a nossa tenda lá, que é meio que um templo onde nós nos encontramos para mostrar um sinal de resistência, né? Também várias vezes o Poder Público pediu para a gente retirar a tenda de lá e a gente manteve. E hoje foi pedido que fosse retirado, que aquilo ali não, né? E foi mantido, né? Porque esse é um local também de encontro e de resistência, né? Lá estão estampados os 242 jovens, a sua foto.
é um lugar de sinal onde nós que temos a vida aqui, que estamos aqui, temos o compromisso para com as outras vidas. É uma situação completamente delicada, né? A gente às vezes não se dá conta, né? Mas eu já tive a oportunidade de ver um vídeo que o Sérgio e o Paulo mostram, onde mostra o rosto de cada um. Sim, né? sim. E aí a gente tem a real dimensão. A real né? dimensão. Nem perto da dimensão dos pais. Porque esse sofrimento dos pais a gente pode tentar imaginar, mas não tem como. Não né? tem Mas como quando a gente vê os dimensionar. rostos das pessoas, realmente, aí a gente tem a dimensão do que foi. Né? Então, se fosse uma vida, a comoção também teria que ser a mesma, né? Mas não foram só uma. Né? Foram milhares de jovens, né? São vários jovens. Então, isso realmente tem que manter o templo lá, porque né, isso não pode cair no esquecimento. Nós estamos dentro de um dos projetos que se faça um memorial em Santa Maria. O que é o memorial? Ele é uma visão da história dessa cidade que vai demarcar indelevelmente aquela cidade para dizer que ali houve um descuido, que houve essa tragédia, mas que lá houve também uma luta, né, para que isso não se repetisse em qualquer outro lugar do mundo, né? Então, são várias ações. A associação ela desenvolveu ações comunitárias, ações sociais, mas de onde se esperava, digamos, a voz mais forte para que fosse exemplar, era exatamente essa expectativa em torno do Ministério Público. E ela ficou frustrada, e aí vocês, a comunidade toda pode entender a manifestação desses pais, que eles contundentemente pediram que o Ministério Público tivesse uma atuação mais forte, mais rigorosa, com todos os envolvidos, os diretamente responsáveis pela ocorrência da tragédia. A dica da Companhia do Sono de hoje é a máscara terapêutica, que proporciona o fortalecimento dos músculos e a suavização das rugas e marcas de expressão, garantindo assim o cuidado com a sua saúde e beleza. Companhia do Sono, sua referência em colchões ortopédicos e terapêuticos, com durabilidade de 12 a 15 anos. Seu Nestor, uma pergunta mais de cunho pessoal para o senhor. Quando aconteceu essa tragédia, o senhor imaginou que ia se arrastar por 4 anos e meio ou até mais tempo? Na verdade, nós tínhamos a expectativa que fosse mais rápido, sim, tudo, né? Até porque toda a justiça que é lenta e demorada, ela parece que não é mais tão justiça assim. Vira uma injustiça. Vira uma injustiça. Mas a gente também reconhece, né, o andamento dos processos no nosso judiciário tem esse caráter, né, tem prazos, a defesa tem direito a prazos e assim
Também não vai ser agora, né, que agora no afogadilho se façam as coisas, mas para nós eu acho que a boa notícia é que está mais perto do final do caso do que esse passar de 4 anos e meio, né? Acho também que da parte de todas as famílias diretamente há essa expectativa de que se encerre esse processo, se responsabilize devidamente os que devem ser responsabilizados e, enfim, que também a gente tenha isso como um resultado final de uma coisa que talvez nem queríamos ter vivido, né? Nós poderíamos estar falando hoje de outras coisas, né? Mas uma sociedade também melhora quando ela sabe analisar os fatos que se passam com ela. Se nós deixamos tudo passar batido, a sociedade não melhora. Nós melhoramos quando nós nos debruçamos sobre os problemas, nós melhoramos enquanto sociedade quando nós não colocamos o lixo embaixo do tapete, mas quando nós limpamos isso. E me parece que, e aí vocês oferecem um serviço aqui nesse programa que faz com que as pessoas reflitam sobre o direito à vida, né, o cuidado com a vida. Cada um de nós que sai, que se movimenta, tem esse direito de ir e vir, né? E os jovens têm direito de se divertir em lugares seguros, é para isso que nós lutamos. E, bem, a gente quer uma sociedade melhor, ela só melhora quando todo mundo, de fato, fizer a sua parte, né? Os jovens, alguns jovens morreram lá porque foram lá e foram salvar vidas. Eles fizeram a sua parte. Pensando no próximo. Pensando no próximo. Eles poderiam ter ido embora, o Mateus foi um deles. Naquele momento eu não sei o que moveu, mas moveu o espírito de ajudar o outro, né? Ele acabou perdendo a vida fazendo aquilo que de melhor o ser humano pode fazer, que é ajudar o outro. A vida só tem sentido nessa dimensão. E o apoio que estão recebendo agora, né, seu Nestor, que nas redes sociais, de todas as partes, né? Isso mostra o apoio e como o brasileiro, até mundialmente, né, está nessa luta junto com vocês. A tragédia teve essa proporção de comover o mundo todo, né? Nós temos recebido ainda hoje manifestações de pessoas em várias partes do mundo que estão acompanhando, que querem saber como está indo o processo, eles querem saber o que esse país vai dar de retorno para esse caso e querem acompanhar exatamente de como a justiça vai se posicionar. E para quem está em casa e quiser prestar solidariedade, então, para esses pais, para as vítimas, pode usar a hashtag nas redes sociais. Hashtag Somos Todos Pais Quis. Está prestando, então, essa homenagem. Está gravando algum vídeo, postando algum texto, alguma foto, para dar um pouco mais de força também para eles. Dr. Cássio, seu Nestor, muito obrigado por estar aqui conosco. Esse assunto tão delicado, obrigado por o senhor ter vindo conversar conosco hoje. Obrigado. Esse foi o nosso programa Expressão Livre. Na semana que vem teremos outro assunto. Fique com a gente.